1973 o progresso chegava aos poucos na cidade, e no meu bairro chegava ainda com mais lentidão. Era uma época de crescimento em todos os sentidos. A chegada da energia elétrica era comemorada por todos os moradores do bairro. Na minha casa, ainda não havia sido instalada a luz elétrica, pois não tínhamos dinheiro para isso. As ruas não eram pavimentadas, a iluminação pública era fraca, e as lâmpadas dos postes, com seus tons amarelados, davam um aspecto de anemia às ruas. Durante as noites frias daquele inverno, essas noites eram gélidas. Eu ainda era um adolescente quando arrumei meu primeiro emprego remunerado como auxiliar de padeiro. O trabalho era à noite, a produção dos pães se iniciava às 19 horas e se estendia pela noite e madrugada, pois por volta das 5 da manhã, os entregadores com suas combis começavam a chegar. Suas funções eram entregar os pães em bares, mercearias e armazéns. E esses comerciantes então os vendiam aos seus fregueses. Minha rotina de trabalho consistia em chegar por volta das 6 da tarde para providenciar o aquecimento do forno, que era movido a lenha. Havia uma fornalha nos fundos, onde se acendia o fogo. Dentro dessa fornalha, havia barras de ferro que eram aquecidas pelo intenso calor, e essas barras se distribuíam pelo interior do forno, funcionando como uma resistência elétrica. Dependendo da quantidade de pães a ser produzida na noite, o trabalho se encerrava por volta das 2 da manhã, às vezes mais tarde. O normal era terminar às 2. Ao final do trabalho, após tomar banho e trocar de roupa, pegávamos os pães que tínhamos o direito de levar para casa e seguíamos nossos caminhos. O único que ficava era o forneiro, que, claro, tinha que terminar seu trabalho. Eu caminhava do meu trabalho até minha casa cerca de 30, talvez 40 minutos. Não era longe, mas com as ruas nebulosas e quase escuras, as luzes pálidas e a névoa que, às vezes, não me permitia ver o próprio nariz, o vento minuano comum na região soprando fortemente e, vez ou outra, imitando gemidos humanos, me causavam um frio na espinha. Esses elementos faziam com que a distância parecesse uma eterna caminhada. Enquanto andava pelas ruas frias e assustadoras, para um piá adolescente de 15 anos, de imaginação fértil e ativa, qualquer folha que caía ou um papel levado pelo vento se tornava um perigo iminente. Os calafrios e sobressaltos eram inevitáveis. Em uma dessas madrugadas, andando pela rua Presidente Bernardes, já bem próximo de casa, a rua era longa, mas eu tinha que percorrer uns 500 metros. Andava de cabeça baixa por instinto de me proteger do frio, mas meus olhos se fixavam adiante, e mentalmente eu media a distância a ser percorrida. Porém, lá adiante começou a surgir uma sombra, que aos poucos se tornava visível entre a névoa e a pouca luz. Estremeci. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Aquele vulto surgindo à minha frente naquele momento era meu maior pesadelo. Aos poucos a figura se aproximava e eu rapidamente me apavorava. Não sabia qual decisão tomar. Decidi continuar caminhando um pouco mais à esquerda da rua, pois aquela coisa vinha pela direita. Aos poucos, tomou a forma de um animal. Sim, era um cachorro, mas grande demais para ser um cachorro. Sua cabeça era desproporcional ao corpo. Era de uma cor negra e seu pelo brilhava, mesmo com a pouca iluminação. Eu mal conseguia andar, estava apavorado. O animal do outro lado da rua parou repentinamente, e eu também parei automaticamente, sujando a cueca de tanto pavor. Sentia os arrepios percorrerem meu corpo. O animal começou a atravessar a rua, vindo em minha direção lentamente. Ele se aproximou, e eu podia sentir sua respiração ofegante como a de um animal cansado. Seus olhos eram negros, mas conforme ele mexia a cabeça, a pouca luz refletia nos seus olhos, dando a eles um tom azulado. Ele se aproximou de mim e começou a me farejar. Cheirou meus pés e subiu cheirando minhas calças. Trêmulo, eu não esboçava nenhuma reação, apenas tremia. Eu não conseguia identificar aquele animal. Era estranho, parecia um cachorro, mas também lembrava um lobo. Continuava a me cheirar, como se estivesse tentando me identificar. Eu continuava parado, quase congelado de medo e pavor.
Qual foi minha surpresa quando, após alguns minutos, o animal se sentou a uns 2 metros de distância de mim, com seus olhos fixos em mim. Senti que aquele animal não ia me fazer mal, pois estava calmo. Me animei a me mexer. Estava tão perto de casa. Comecei a andar e, ao fazer isso, o animal se levantou. Parei apavorado, esperando um ataque. Mas ele se manteve em pé, parado, apenas me olhando fixamente. Comecei a andar novamente e percebi que estava sendo seguido por aquele cachorro negro em uma rua nebulosa, no meio da madrugada. Ele me seguia a certa distância, como se estivesse me escoltando. Quando eu diminuía os passos, ele fazia o mesmo. Era como se estivesse me protegendo. Finalmente avistei minha casa, uma casa de madeira escurecida pelo tempo. Muitas coisas já haviam acontecido naquela casa desde que eu morava nela. Chegando à frente de casa, o animal parou, sentou-se e ficou me olhando. Senti uma leve admiração por ele. Nesse instante, começou uma garoa fina e muito fria. Entrei no quintal e andei pela lateral da casa, pois tinha que entrar pelos fundos. Antes de subir os 3 degraus da escada que dava acesso à entrada, olhei para trás e lá estava ele, ainda me olhando, sentado na rua semi-iluminada. Entrei e senti um alívio imenso ao fechar a porta. Andei apressadamente até uma janela lateral da casa e espiei lá fora, mas não havia mais nada na rua. Acordei tarde, já passava das 11 da manhã. Como de costume, fui até o fundo do quintal. Passei ao lado do cômodo onde morava o seu Elias. Seu Elias era compadre da minha mãe. Ele havia se separado da mulher e não tinha onde morar, então minha mãe cedeu aquele cômodo para ele morar. Seu Elias bebia muito e muitas vezes falava sozinho. Outras tantas, dava a impressão de que tinha uma companhia invisível. Eu gostava dele, pois ele me ensinou a fazer estilingue e refrigerante usando apenas vinagre e bicarbonato. Seu Elias, às vezes quando estava sóbrio, era um bom velhinho. Os vizinhos nas rodas de fofoca diziam que ele nas noites de lua cheia se transformava em lobisomem. Nunca acreditei nisso até aquela madrugada fria de um inverno dos anos 70. Seu Elias faleceu 1 ano depois. Se ele se transformava ou não em lobisomem, eu não sei. O que aconteceu naquela madrugada, eu nunca contei a ninguém, mas o seu Elias sempre me dizia que os lobos nunca esquecem de quem os trata bem. Era fevereiro de 2001 e eu, Gustavo, estava no início do curso de matemática na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Lembro-me claramente de que era uma noite quente, possivelmente uma quarta-feira. O calor típico da estação pairava no ar e a ameaça de uma tempestade se aproximava. Decidi sair mais cedo da sala na esperança de chegar em casa antes da chuva. Morava no final da cidade, a cerca de 5 ou 6 quilômetros da faculdade, então resolvi pegar minha bicicleta e ir embora. O caminho para a casa do meu irmão Felipe, onde eu morava com ele e minha filha Alice, de 3 anos, passava por uma longa avenida que terminava em um vasto terreno baldio. Esse trecho sempre me deixava um pouco inquieto, especialmente à noite. Quando virei o quarteirão que dava para esse terreno, algo incomum chamou minha atenção. No meio do terreno vi o que parecia ser uma novilha Nelore cercada por cerca de 30 cães. Era uma cena estranha, como se os cachorros estivessem em transe, hipnotizados pela presença daquele animal. A lua cheia, parcialmente encoberta pelas nuvens, lançava uma luz pálida sobre a cena, acentuando ainda mais o ar de mistério e medo. Enquanto eu observava, algo aterrorizante aconteceu. A criatura, que até então parecia ser uma novilha, se ergueu lentamente sobre 2 patas. Foi uma transformação grotesca e assustadora. Em 1 segundo, seus olhos se fixaram nos meus e senti um calafrio percorrer minha espinha. A criatura balançou as orelhas de uma forma que parecia quase humana, e naquele instante a verdade me atingiu como um raio. Aquilo era um lobisomem. A história dos lobisomens, que eu sempre considerei um mito ou lenda, estava agora diante de mim, em carne e osso. Sua presença era ao mesmo tempo fascinante e aterrorizante.
o medo tomou conta de mim e antes que eu pudesse pensar em qualquer coisa, já estava de volta ao meu quintal. Nem percebi o percurso. Meu coração batia acelerado e o suor escorria pela minha testa, não apenas pelo esforço físico, mas pelo terror que me consumia. O terreno baldio ficava bem perto de casa, e eu sabia que aquela criatura poderia estar me seguindo. Ao chegar, vi que Felipe estava deitado na sala, com a porta aberta, assistindo a um jogo. Era, de fato, uma quarta-feira. Entrei rapidamente, trancando todas as portas e janelas atrás de mim. Felipe notou minha agitação e perguntou o que tinha acontecido. Quando contei a ele sobre o que vi que tinha sido um lobisomem, ele apenas riu e disse que era tontice minha, que eu devia estar cansado ou impressionado com alguma sombra. Mas eu sabia que não era imaginação. Eu sei o que vi, e aquele olhar da criatura, algo entre humano e bestial, ficou gravado em minha mente. Mesmo com o passar dos anos, nunca consegui esquecer aquela noite. E até hoje, me pergunto como algo tão fantástico e aterrorizante pôde cruzar meu caminho. Um dia, há muitos anos atrás, quando morávamos em Minas, na região do Triângulo Mineiro, em um arraial chamado Pedro, meu irmão Rogério, mais velho que eu, estava voltando para casa, uma fazenda a cerca de 4 quilômetros do arraial. No caminho, ao pé do Morro da Preguiça, ele desceu da bicicleta para subir empurrando. Já eram por volta das 23h30. A noite estava clara, iluminada pela lua cheia brilhando no céu. Ele subia a passos largos, mas tranquilos. Tinha cerca de 20 anos e a coragem era imensa. No meio do morro, a lua iluminava com clareza toda a estrada e os pastos, que se estendiam dos dois lados. Dava para ver o gado já deitado em alguns pontos. De repente, o gado começou a levantar rapidamente e a correr em várias direções como se estivessem fugindo por suas vidas. Nesse momento, meu irmão parou e viu uma criatura correndo pelo pasto alto, quebrando o capim que estava na época de semente. O barulho era ensurdecedor. Ele ficou congelado, a ponto de escutar cada respiração ofegante da criatura que vinha em sua direção. Quando a criatura chegou à cerca, pulou sobre ela sem tocar em nenhum dos 7 fios de arame. Caiu no meio da estrada de terra, levantou-se e ficou completamente em pé diante do meu irmão que, de tanto medo, mal conseguia respirar. Apenas olhava, sem acreditar no que via. A criatura o encarou diretamente nos olhos, soltando vapor pelas narinas. Segundo ele, a besta tinha cerca de 2 metros de altura, totalmente peluda, com variação de cores no peito. Então ela saltou para o outro pasto do lado da estrada e desapareceu, batendo suas pernas na grama alta, também cheia de sementes. Meu irmão, que mal conseguia engolir a saliva, com um estalo de realidade, montou rapidamente na bicicleta e voltou o mais rápido que pôde para o arraial. Ele dormiu lá e, no dia seguinte, chegou em casa na fazenda por volta das 8 da manhã. Meu pai, muito bravo, foi questioná-lo e, chorando, ele contou essa história. Eu conhecia bem meu irmão e sabia que ele não tinha medo de nada, mas ao contar, ele transmitia claramente o horror que passou. Essa história nunca mais esqueci. Isso já faz 23 anos. Tenho outros contos também de minha mãe e minha avó que relatarei na próxima vez. Acho que essa vai ser minha primeira história baseada em fatos reais. Tudo começou entre os anos de 1974 e 1975. Meus pais tiveram 13 filhos, sendo 5 vivos e 8 falecidos. Nós morávamos em uma vila chamada Conceiçãozinha, na cidade de Guarujá, em São Paulo. Eu tinha 7 anos. A casa onde morávamos pertencia a um irmão casado. Minha mãe tinha muitas amigas na vila, mas uma era especial. Dona Maria, uma senhora viúva que tinha 5 filhos, 3 já casados e 2 ainda adolescentes. Um certo dia, minha irmã, que morava na cidade de Itu, em São Paulo, decidiu comprar uma casa para meus pais na cidade de São Vicente. Então, tivemos que nos mudar. No dia da mudança, minha mãe foi se despedir das amigas e Dona Maria ficou muito triste.
Minha mãe prometeu que em breve voltaria para visitá-la. Assim se passou um ano quando Pituca, filho de Dona Maria, foi até nossa casa avisar que sua mãe estava muito mal. Minha mãe falou para meu pai que iria visitar Dona Maria e só voltaria no dia seguinte. Para chegar até a Vila Conceiçãozinha, minha mãe precisava pegar 2 ônibus, atravessar o rio de barquinho até Bertioga, pegar outro ônibus e descer na BR. Depois, ela precisava andar 6 quilômetros por uma estradinha de terra no meio do mato. Estou explicando assim para que vocês possam entender o trajeto. Quando minha mãe chegou, a filha de Dona Maria contou que eles a tinham levado para o hospital onde ela ficou internada. Outra filha, Joaninha, disse: Dona Dinorá, se a senhora quiser, eu levo a senhora lá e passamos a noite por lá. Amanhã eu tenho que trabalhar como faxineira. Já fica perto. Então, as duas foram para o hospital. Quando deu 10 horas da noite, elas decidiram dormir em uma das camas que estavam vazias no hospital. Mas às 11 horas, uma enfermeira pediu para elas saírem da cama, pois poderiam chegar pacientes e a cama precisava estar desocupada. Joaninha falou para minha mãe que iria voltar para casa para dormir porque, se não descansasse, não aguentaria trabalhar no dia seguinte. Minha mãe disse que era perigoso passar naquela estrada à noite, que poderia haver algum tarado, mas Joaninha insistiu em ir sozinha. Minha mãe, mesmo com medo, resolveu ir junto. Elas pegaram o último ônibus da noite e, enquanto caminhavam, ouviram barulhos no mato, como galhos se quebrando e gritos muito fortes. Minha mãe falou: Minha Nossa Senhora, o que será que está quebrando esses galhos? Até que de repente saiu uma fera peluda, preta, parecendo um lobo, que veio na direção delas. Elas começaram a correr desesperadamente. Minha mãe quase não conseguia mais, e Joaninha segurava sua mão, gritando: Corra, Dona Dinorá, é um lobisomem! Foi um verdadeiro horror para as duas. Elas corriam e gritavam até que, ao chegarem na vila, as pessoas acordaram e correram para ajudá-las com espingardas e facões. Os cachorros avançaram no bicho, que fugiu para a casa de Lulinha, irmã mais velha de Joaninha. A irmã abriu a porta e as duas desmaiaram no chão da sala, enquanto o marido de Lulinha foi ver o que estava acontecendo. Isso aconteceu com minha mãe e a filha da amiga dela. Ela contou essa história para nós em casa, e toda vez que ouvia os cachorros latindo tarde da noite, ela dizia: É o bicho, o lobisomem. Gostaria de compartilhar com vocês minha experiência com um lobisomem. O ano era 2013, dia 16 de fevereiro, uma sexta-feira de lua cheia. No calendário cristão, a quaresma havia começado no dia 14, quarta-feira de cinzas, e estávamos na sexta-feira. Eu e meu esposo estávamos acampando em um local bem conhecido na cidade de Limeira, interior de São Paulo. Após o feriado de carnaval, os outros acampantes retornaram para suas casas, mas nós resolvemos ficar até o próximo domingo. Na noite de sexta-feira já passava das 23 horas quando meu marido estava limpando a churrasqueira. O silêncio dominava o lugar e, além da luz da lua, contávamos com um lampião que também servia de repelente de insetos. Eu me preparava para dormir quando avistei um ser estranho, com pelos cinzentos, todo enrolado no caule de um coqueiro, a cerca de 5 metros de onde estávamos. Fiquei observando, tentando adivinhar o que era aquilo. E de repente, vi aquele ser fazer um movimento. Imediatamente chamei meu marido e ele ficou como eu, estático diante daquela visão. O animal foi se desenrolando do caule do coqueiro como se estivesse despertando de um sono profundo, e antes de seguir seu caminho em direção ao lago que havia no local, virou-se em nossa direção e fitou seus olhos avermelhados nos olhos do meu marido. Ali permaneceu, por longos e intermináveis 5 segundos, nos quais pudemos observar sua face. Focinho comprido, muitos dentes pontiagudos, com os caninos em destaque, e também grandes orelhas eretas. Continuávamos paralisados, quando o animal se virou para o lago e começou a caminhar, afastando-se lentamente. À medida que ele se distanciava, pudemos ver nitidamente seu corpo à luz da lua, e não havia dúvidas.
Tratava-se de um enorme lobo, com cerca de 3 metros na posição horizontal. Apagamos o lampião e entramos na barraca para dormir, contando apenas com o claro da lua. Meu esposo adormeceu rapidamente, quase instantaneamente, mas eu fiquei acordada, com os olhos e ouvidos atentos, temendo que o animal voltasse. Não demorou muito para eu ouvir passos ecoando nas folhas secas próximas à barraca. Acordei meu marido, que imediatamente abriu parte do zíper da barraca e lançou uma bombinha do tipo traque de São João para afugentar o animal. Assustado, o lobo saiu em disparada, desaparecendo no meio da mata, ao redor. No ano seguinte, na mesma época de Quaresma, recebemos a visita do lobisomem em nossa casa. Mas essa história vou contar em outro momento.